Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 4 e versículo de número 23, que diz assim: Uma vez soltos, procuravam os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, quando a gente observa a ousadia, quando a gente observa a intrepidez que esses homens aqui tinham, né? Pedro, João e muitos outros que anunciavam a palavra, a gente consegue ver aqui uma coisa, algo interessante, o porquê que esses homens eram cheios da presença do Senhor, o porquê que esses homens eram cheios da presença do Espírito Santo e havia sinais, havia prodígios, havia maravilhas através da vida deles. Por quê? Porque eles estavam unidos em oração. Você vai observar que a igreja primitiva era uma igreja regada de oração. Por que a gente não consegue mais ver tantos sinais, prodígios e maravilhas nos dias de hoje? Por que a gente não consegue mais ver tantos milagres acontecendo? Porque as pessoas não querem mais orar. Deira cantorai. Mas aqui nós vamos observar, irmãos, que a igreja primitiva era uma igreja que orava e Deus manifestava o seu poder. E Deus me trouxe aqui através dessa palavra para falar com pessoas: eu quero manifestar o meu poder na sua vida. Eu quero manifestar o meu poder na sua história. E para que isso aconteça, você precisa ter uma vida de oração. Tem pessoas que entraram aqui buscando de Deus uma resposta, dizendo: Deus, o Senhor sabe que nesta área eu preciso da tua visita. O Senhor sabe que eu preciso de uma libertação. O Senhor sabe que eu preciso de uma restauração, de uma cura. Eu não sei o que você entrou aqui precisando, mas de uma coisa tenha certeza: a chave daquilo que você precisa está na oração. Você precisa ter uma vida de oração para ser cheio, para ser cheia do Espírito Santo, para vencer as batalhas diárias, para receber milagre, para receber vitória, para receber renovo na Bacantará. O Senhor está convidando pessoas aqui a voltar a orar. Declare comigo: eu vou voltar a orar mais como eu orava. Eu vou voltar a orar mais como eu orava. Tem gente que ora, mas não ora como orava. E tem pessoas que estão precisando voltar para o seu lugar de oração. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que estão precisando voltar para o seu lugar de busca. Que estão precisando voltar para aquilo que Deus direcionou para você. Por que muitas vezes você está perdido, está perdida? Porque não ora mais como orava. Não busca mais como buscava. A igreja primitiva era uma igreja cheia. Era uma igreja que não tinha medo. Você vai observar que mesmo Pedro e João estando perante o sinédrio aqui, mesmo eles estando diante de homens poderosos ali da religião, eles não tiveram medo. A Bíblia diz que eles falavam com tanta intrepidez, versículo de número 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Você vai observar aqui que os que estavam ali perante o sinédrio ficavam impactados, porque eles observavam estes homens. Não receberam uma teologia, né, dos rabinos. Estes homens não estudaram como muitos estudaram, mas eles falam com intrepidez. Os sinais seguem a eles. Por quê, irmãos? Porque o Senhor estava com eles. Eles tinham uma vida de oração. E quando nós temos uma vida de oração,
Os milagres acontecem. Quando nós temos uma vida de oração, a resposta chega. Você vai olhar que na Bíblia tem muitos capítulos falando sobre a oração e o poder que ela tem. Você vai observar que Ana, ela orou ao Senhor. Quando ela estava na sua maior angústia, sendo perseguida por Penina, Ana resolveu orar. E muitas vezes quando estamos na angústia, nós não queremos orar. Quando o tempo está bom, a gente não quer orar porque está tudo muito bom, muito lindo. A gente quer tomar água de coco, quer sombra e água fresca. Isso não é pecado, não. É bom a gente se refrescar, é bom a gente passear, mas nós não podemos deixar a nossa vida de oração. Nós não podemos deixar o nosso tempo de intimidade, o nosso tempo de busca ao Senhor. Ana, naquele tempo de dor e de sofrimento, ela resolveu orar e houve resposta da oração de Ana. Eu quero lhe dizer que vai ter resposta de oração. É por isso que Deus lhe trouxe aqui. Foi Deus que lhe trouxe aqui. Você não entrou aqui porque você quis ou por um acaso. Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: ore porque eu vou mudar a tua história. Declare comigo: eu vou orar e a minha história vai mudar. Eu vou orar e a minha história vai mudar. Através da oração que Ana obteve resposta, obteve um milagre. Na verdade, através da oração, Deus deu para Ana Samuel. Porque Deus entrega milagre àquele a quem ora, àquele a quem busca, àquele a quem não fica rabacantarai preso, xarabacantarai é o momento que está vivendo. Aquele e aquela que busca independente da circunstância. Você vai ver que Ana, ela buscou e o Senhor respondeu. Por quê? Porque Ana não se prendeu ao momento, mas Ana buscou a resposta em quem tinha a resposta para ela. Muitas vezes buscamos resposta no ser humano, no pastor, na missionária, no pregador, na pregadora, no cantor, mas a resposta está nos céus. Deus continua sendo o mesmo que ainda responde oração humilde, oração simples. E tem pessoas que dizem aqui: eu não sei orar. Tem pessoas que dizem aqui: ah, Senhor, eu não tenho palavras bonitas. E Deus está dizendo: desde quando oração é palavra bonita? Desde quando oração, derebecai arrasto, é palavras que você fala com grande eloquência? Não, Deus não fica impressionado com a sua eloquência em primeiro lugar. O que Deus quer é um coração contrito, um coração quebrantado, um coração verdadeiro diante da presença dele. Então ore, ore mesmo que você não tenha palavras. Ore, comece a orar. A igreja primitiva orava e por isso eles sentiam a presença do Senhor de maneira impactante, extraordinária, de maneira que muitos que queriam ali cantarai, paralisar a eles não conseguiam. Sabe por que a igreja primitiva não parou de crescer e não para até os dias de hoje? Porque nós somos a semente, nós somos os frutos, da rabacantarai, daquela busca da igreja primitiva, do povo que orava. Sabe por quê que nós não desistimos? Sabe por quê que nós estamos de pé? Porque havia oração constante lá atrás. E nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a Deus como buscávamos antes. Ou até ainda mais, se for possível, porque é possível. Irmãos, quantas mulheres oravam e Deus manifestava o poder dele. Eu estou começando com mulheres de oração aqui. Quantos homens de Deus aqui oravam e viu o céu se abrindo, mas hoje já não vê mais. Já não buscam mais porque estão cansados. E o Senhor está dizendo: mesmo cansado, mesmo cansada, busque. Há também a história do rei Ezequias, que recebeu uma sentença de morte, mas a oração mudou tudo. A oração acrescentou para ele anos de vida. A oração livrou ele das mãos de Senaqueribe. A oração fez o relógio de Acais retroceder, porque a oração tem poder. A igreja primitiva era regada de oração. Deus quer que a gente tenha uma vida regada de oração. Irmã, está tudo difícil. Irmã, está tudo impossível. Pois é, o Senhor está te chamando para um particular. O Senhor está te chamando a voltar para o centro da vontade dele. A Bíblia diz que quando eles estavam ali orando aqui, a igreja que estava em oração, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Deus ainda quer tremer lugares. O Senhor ainda quer abacantarar e trazer cura. O Senhor ainda quer trazer libertação. O Senhor ainda quer fazer milagres extraordinários acontecer por intermédio da igreja dele, Rabai de Cantorasto, ele usando pela misericórdia os seus servos. A igreja que tem oração tem cura. A igreja que tem oração tem libertação. A casa que tem oração decai. O Senhor transforma. A casa que tem oração, o Senhor salva. Irmã, só eu oro na minha casa. Continue orando, porque vai surtir efeito. Enquanto você está em oração, Deus está trabalhando. A oração é diálogo.
Oração é conversa, você conversando com seu pai, contando para ele os seus problemas. Conte para ele através da oração aquilo que você tem vivenciado. Conte para ele através da oração os problemas que você tem passado. Conte para ele através da oração aquilo que você tem vivido. Sabe por quê? Porque Deus tem poder para restaurar a sua vida. Deus tem poder para transformar a sua história e Ele quer fazer isso. E Ele vai fazer isso. É tempo de orar, é tempo de buscar. Não dê causas como perdida. Não olhe para situações e diga não tem mais jeito. Deus está dizendo tem jeito. O Senhor está dizendo eu sou Deus que ainda age no simples. Estes homens, irmãos, eles não tinham instrução, não foram educados na teologia rabínica, mas eram homens de Deus, eram homens de oração. Canto. Ninguém segura, irmãos, um homem ou uma mulher de oração. Eu me lembro que a minha avó não sabia ler, mas era uma mulher de oração. Era uma mulher que você olhava para ela e você via Cristo nela. Cristo nas atitudes, no jeito de falar, na mansidão, na forma de ser, de agir. Por quê? Porque ela tinha uma vida de oração. Uma vida de oração muda o semblante de um cristão. Uma vida de oração muda a história de um cristão. Uma vida de oração transforma a casa de um cristão. Quando você tem uma vida de oração, o Senhor te enche do Espírito Santo. A Bíblia diz que depois daquele lugar ter tremido, onde estavam reunidos ali a igreja orando, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles não temiam as ameaças. Eles não temiam a nada. Quem é cheio da presença não teme a nada. Quem é cheio da presença não tem medo de inimigo, não tem medo de ameaça, não tem medo da morte, não tem medo de enfermidade, não tem medo de nada. Por quê? Porque busca Deus em oração. Para ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos buscar a Deus em oração. Continua sendo a mesma fonte, não mudou. As pessoas querem bonecar, né? Querem deixar, não, vamos por aqui que é mais chique. E o Senhor está dizendo, continua sendo a mesma simplicidade. Continua sendo a mesma fonte. A igreja primitiva era regada de oração. E por isso tantos feitos maravilhosos. E por isso tanta intrepidez. E por isso pessoas que deram a vida, Rabacantaraia. Pessoas que morreram, mas morreram glorificando a Deus. Morreram com as mortes mais terríveis. É porque muitos da igreja primitiva morreram de forma terrível. Mas tinham paz, glorificavam a Deus. Conseguiam sentir a presença de Deus em meio à tribulação porque tinham vida de oração. Se a tribulação está tentando te tomar, se os problemas diários estão tentando fazer você sair da presença do Senhor, se as lutas, as enfermidades, os problemas com os filhos, com o esposo, com o casamento, está tentando tirar você do foco, é sinal de que você precisa orar mais. É sinal de que você precisa ter uma vida de oração. Porque quando você tem uma vida de oração, você tem intrepidez, o Espírito Santo vem sobre você e você anuncia a palavra de Deus, você fala de Deus, você fala de Jesus aonde você está, você não tem medo de nada. Você não tem medo de retaliação, você não tem medo de cara feia do inimigo, você não tem medo de pessoas que armam ciladas contra você, não, você tem intrepidez. E é isso que Deus quer dar à igreja dele, ao povo dele, intrepidez. O Senhor está dizendo, eu trouxe você aqui para te falar, volte a orar porque eu quero me revelar para você, volte a orar porque eu quero fazer manifestações extraordinárias através das tuas mãos, volte a orar porque eu quero fazer um milagre, quero fazer o impossível acontecer na sua vida. Sabe o que estava aqui, irmãos, em questão? A cura de um homem. A Bíblia diz que esse homem tinha 40 anos e ele era paralítico, ele era coxo. Ele não andava, ele era coxo de nascença. Este homem foi curado e isso tornou um burburinho terrível. O povo do Sinédrio, ali os homens do Sinédrio, logo se levantaram. Por quê? Porque não estavam gostando de ver, né, aquilo acontecendo, os milagres acontecendo através dos apóstolos. Sempre vai ter gente que vai querer lhe paralisar, mas não vai conseguir se você tiver uma vida de oração. Logo após Pedro e João saírem de diante do Sinédrio, eles foram lá e procuraram os irmãos e a igreja começou a orar. Eles começaram a orar ali e o Senhor começou a enchê-los do Espírito Santo. Aquele lugar tremeu. O Senhor quer fazer lugares tremer, Abacantaraia. O Senhor quer fazer cativeiros serem quebrados. O Senhor quer fazer curas acontecer. O Senhor quer restaurar a história do seu povo. O Senhor quer abrir porta onde não tem parede. O Senhor quer fazer o impossível acontecer. Mas isso só vai acontecer através de oração. Você poderia ouvir qualquer outra coisa, mas hoje Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer oração. Eu quero que você ore. Eu quero que você ore. Porque se você orar, eu vou trazer resposta.
Se você orar, eu vou te encher. Se você orar, eu vou tirar essa depressão. Se você orar, eu vou tirar esse síndrome do pânico. Se você orar, eu vou te curar de maneira que ninguém vai conseguir explicar. Mas é necessário ter uma vida regada de oração. Que possamos entender, irmãos, que na simplicidade dos seus servos o Senhor trabalhava. O Senhor continua trabalhando no meio da simplicidade. Nós podemos estudar, podemos fazer teologia, podemos ler a Bíblia, podemos ler bons livros baseados na Bíblia, mas eu quero lhe dizer que nada disso pode tomar o seu lugar de oração. O seu lugar de oração tem que ser o essencial, tem que ser o especial para você. Esta igreja primitiva orava. E através dessa palavra, Deus diz para você: é tempo de orar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer por esta palavra, Deus. Obrigada, Senhor, por nos mostrar, meu Deus amado, por nos direcionar a orarmos mais, Senhor. Quantas pessoas aqui precisando de milagre, precisando de resposta, precisando de cura, de libertação, com a chave da vitória, mas muitas vezes não usa essa chave porque não quer orar. Muitas vezes não quer buscar o Senhor em oração, dizendo: Deus já sabe do que eu preciso, Deus já sabe do que eu enfrento, Deus já sabe do que eu passo, mas o Senhor quer ouvir de você. O Senhor está dizendo: volta para o centro da minha vontade, volta a orar, volta a buscar, porque eu tenho coisas grandes para fazer. Volta, rabacantarasto cantaraia, porque eu quero fazer cadeias estremecer. Volta porque eu quero trazer cura. Volta porque eu quero libertar. Volta porque eu quero trazer restauração. Volta porque eu quero mudar cativeiro. Volta a orar. É o que Deus está dizendo para pessoas que estão me ouvindo agora. É tempo de voltar a buscar, porque o Deus que respondeu a sua igreja enquanto eles oravam aqui, o Deus que respondeu a Ana, o Deus que respondeu a Ezequias, o Deus que respondeu a Josafá, continua sendo o mesmo Deus que responde ao seu povo. O Senhor quer nos dar autoridade, como a igreja primitiva tinha. O Senhor quer nos dar intrepidez, o Senhor quer nos dar ousadia no Espírito, mas isso tudo só acontece através da oração. Pai, nos ajuda a voltarmos para o lugar da oração. Nos ajuda, meu Deus amado, a voltarmos aos teus pés, a te buscar mais, meu Deus, porque o Senhor quer nos encher, o Senhor quer nos fazer transbordar, o Senhor quer que pessoas sejam saradas, libertas, restauradas através da nossa vida. Mas para que isso aconteça é necessário a gente ter uma vida regada de oração. A igreja primitiva era cheia do poder porque ela orava. Pai, nos ajuda, meu Deus amado, a orar, a buscar incessantemente a tua presença, porque os dias são maus, mas o Senhor continua no controle de tudo, e o Senhor quer nos usar como instrumento nesses dias maus para ser a diferença, como a igreja primitiva foi, Rabacantarai, aqui na terra. Oh, Senhor, nos ajuda, meu Pai, a sermos a diferença. Nos ajuda a buscarmos aquilo que precisamos em oração, não importa qual tipo de milagre seja. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor tem poder para fazer acontecer. Não importa se é cura, se é libertação, não importa se é restauração, se é vida financeira, se é vida sentimental. O Senhor restaura. Tu és um Deus poderoso que restaura todas as áreas da vida do teu povo. Pai, obrigada por esta palavra. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor. As setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus. Aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, Pai, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e isso que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa, meu Deus amado, libertar, que o Senhor possa restaurar, restituir, trazer aprovação, assinatura, causa ganha na justiça, que o teu nome seja glorificado, Senhor, que possamos voltar para o centro da oração, centro da tua vontade, porque o Senhor quer nos encher, o Senhor quer nos fazer transbordar, o Senhor quer trazer resposta, o Senhor quer operar milagres e maravilhas, Pai, nas nossas vidas e na vida de outras pessoas, através da nossa história, através da nossa vida. Pai, nos desperta para orarmos, nos desperta porque a
a oração pode mudar qualquer situação, qualquer sentença, qualquer diagnóstico. A oração continua sendo a chave da nossa vitória. Continua conosco, meu Deus. Obrigada por esta palavra, nos dá força para voltarmos a orar. Assim eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você que uma vida de oração muda tudo. Uma vida de oração te dá intrepidez, você fica cheio do Espírito Santo e você tem certeza e convicção do Deus que está contigo. O Senhor diz para você, é tempo de voltar a ter uma vida de oração. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.